Então, nós vamos começar com o rapaz. Quando ele me falou, ele escreveu um livro, quando ele me falou o título, lembrei lá da Volta ao Mundo em 365 dias, é 365 dias, aquela obra conhecida, quantos dias são? Mas 80 e poucos dias, Volta ao Mundo em 80 dias. Mas esse rapaz também deu a volta ao mundo, só que ele não assim quis dizer em quanto tempo, mas ele quis dizer em quantas escolas. Volta ao mundo em 13 escolas. E esse rapaz fez a experiência, viu outras realidades e chegou aqui no nosso meio e quis compartilhar isso. E fazer com que outros também expanda, leva a expansão, aliás, a essa experiência. É o André que vai apresentar para nós o seu livro e o seu projeto. André Gravatar, isso. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a presença de vocês e agradecendo o convite para poder falar aqui. Obrigado, Márcio. Fiquei muito feliz em poder vir compartilhar algumas reflexões e, mais do que isso, algumas provocações. E para iniciar, eu queria até deixar claro que hoje eu vou fazer mais uma reflexão sobre o que eu tenho visto e praticado no mundo da educação do que exatamente contar como foi a experiência do livro. E esse livro, Volta ao Mundo em 13 Escolas, ele foi escrito por mim e por outros 3 amigos. Foi um coletivo de 4 pessoas que acabou fazendo essa jornada por 9 países diferentes. E aí nessa jornada a gente encontrou muitas realidades potentes. Muitas escolas, organizações, experiências que ainda estão começando, mas que já estão apontando horizontes muito interessantes para o que pode ser educação. E aí, antes de fazer as reflexões, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se alguém chega para você e fala assim, o que eu posso fazer para mudar a minha realidade? A pessoa chegou 8 horas da manhã de um sábado e olhou para você e falou, o que eu posso fazer para mudar a realidade? Me fala uma coisa que eu posso fazer. O que vocês responderiam? Estar presente. O que mais? Respirar. Desligue o celular. Estar atento. Como? Ouvir. Cantar. Ficar cada vez mais humilde. Equilibrar mente, coração e ação. Ótimo. Fazer o que tem vontade. Ótimo. Ser mais gentil, acreditar. Dançar. Sentir. Sonhar. Olha só, a gente está usando todos os verbos. Se desfazer. Ótimo. Difícil é se desfazer mesmo, né? Depois, na prática. Como? Desapegar. Então, eu fiz essa pergunta porque essa pergunta foi feita para uma pessoa que trabalhou muito em projetos sociais, que é o Paul Born, que escreveu um livro chamado Aprofundando Comunidades, e ele começa o livro dele com essa pergunta. Ele fala que várias pessoas chegam para ele e fazem essa pergunta, o que eu posso fazer para transformar a minha realidade? Porque ele já participou de várias ações, em vários contextos diferentes, que tem essa conexão com o social, e as pessoas vêm perguntar isso para ele. E a resposta dele foi, se você quiser realmente mudar o seu contexto de algum jeito, você precisa aprender a entregar uma canja de galinha quando seu vizinho estiver doente. E aí ele começa a refletir sobre isso. Ele começa a refletir que não é tão simples assim você entregar uma canja de galinha para o seu vizinho quando ele está doente. Porque primeiro você precisa conhecer minimamente seu vizinho e saber que ele está doente. E quem vive em prédio sabe muito bem que não é tão simples assim conhecer o vizinho e saber como é o dia a dia dele.
Se você conhece seu vizinho e sabe que ele está doente, e levar uma canja de galinha já é um outro passo, porque você tem que saber se ele gosta ou não de canja, se ele é ou não vegetariano, vai que ele não gosta de canja de galinha, vai que quando ele está doente, ele quer um sorvete, nunca se sabe. E aí ele faz essa reflexão de como é importante e como, para mudar qualquer realidade, é essencial você se conectar com o que está muito perto de você, com o que está no seu entorno, com o que está no seu contexto. E hoje eu vou falar de educação, mas mais até do que falar de escolas, eu vou falar muito sobre essa questão da intimidade com a própria realidade, que é uma expressão que eu aprendi com Paulo Freire, e que tem tudo a ver com essa reflexão da canja de galinha. Porque se você consegue cultivar intimidade com a sua realidade, você acaba, sem dúvidas, aprendendo muito com ela e fazendo valer essa ideia de que todos somos educadores, de algum jeito. O Paulo Freire, ele fala de intimidade com a realidade quando ele diz que ele voltou para o Brasil, do exílio, e quando ele voltou, o que ele mais queria era resgatar a intimidade com a realidade dele. E isso para ele é muito forte, porque para ele seria impossível você causar alguma transformação, falar sobre a sua própria realidade sem que você tivesse intimidade com ela, sem que você explorasse ela. E o Paulo Freire também fala muito fortemente que é impossível você transformar alguma coisa sem sonho, sem utopia e sem projeto. E para você conseguir vislumbrar e tatear melhor o seu sonho, a sua utopia, o seu projeto, é muito importante você ter intimidade com a realidade, com a sua realidade, com você mesmo e com o seu contexto que está em torno de você. Essa expressão, para mim, é muito forte, ela se conecta muito com uma prática na educação que eu tenho visto cada vez mais como muito potente, que é essa da comunidade de aprendizagem, do bairro escola, da cidade educadora. E eu sinto que, depois de fazer essa viagem por 3 escolas em vários países, depois de continuar várias ações com escolas, o que mais tem emergido como potente é essa percepção de que a gente precisa conectar mais o território. E que a escola não está sozinha em nenhum território. A escola sempre está perto de uma rua, está perto de alguma praça, está perto de algum equipamento cultural, ou mesmo se não estiver perto, tem pessoas no entorno desse lugar. Sempre tem pessoas que podem ajudar a educação a ser vista como algo que vai além da escola, que passa pela escola, que tem a escola como um ponto muito importante, mas que vai por ela e transborda ela. Tem uma prática que eu tenho feito aqui em São Paulo, que eu chamei de deriva sobre educação. E é uma prática que começa em algum ponto da cidade. Eu convido as pessoas, tem participado desde educadores, mães, já participou uma criança de 6 anos. E aí o que acontece é, a gente combina, por exemplo, de se encontrar na Praça da Sé, no Marco Zero. Tá. A gente se encontra, por exemplo, no Marco Zero, na Praça da Sé, e aí a gente começa a andar. Cada uma das pessoas, ela tem essa provocação de que a gente não vai andar nessa caminhada por caminhos já conhecidos. A ideia é que a gente explore caminhos não conhecidos. Tem uma pessoa do grupo que fica com algum objeto, pode ser qualquer objeto, e essa pessoa é responsável por guiar o grupo por ruas que ela não conhece. E aí a gente tem uma pergunta, a pergunta da última deriva foi: qual é a experiência mais marcante que você teve nos últimos dias de aprendizagem na cidade? Qual foi o último momento que você aprendeu alguma coisa que te marcou? Na rua, no parque, na praça, em algum momento em que você estava no espaço público. E aí a gente sai pelas ruas, conversando sobre isso em grupo, no grupo que está participando da deriva, e parando pessoas nas ruas para conversar. E tem sido uma experiência muito potente de intimidade com a realidade. Porque, de alguma maneira, a gente sai parando as pessoas nas ruas, e isso não é algo que a nossa cultura tem como possível, né? É quase como impossível você estar andando pelas ruas e começar a conversar com desconhecidos, e depois desconhecidos, e depois fazer mais e mais amizades com desconhecidos e começar a aprender com eles. Uma outra prática que aconteceu esse ano, numa escola que eu também tenho atuado, foi uma saída, e na verdade estão acontecendo mais dessas saídas, numa escola que fica aqui na Consolação, que é a Gabriel Prestes, uma escola de ensino infantil, saídas para a Biblioteca Monteiro Lobato. E aí as crianças, elas saem da escola, todas devidamente cuidadas, com o nome nelas, com uma etiqueta, com vários educadores junto delas, mas com essa liberdade de poder sair pela cidade e aprender na cidade. Então a gente saiu, por exemplo, uma vez,
25 crianças, 5 educadores, e a caminhada era permeada por uma música, todas as crianças cantando como se elas estivessem muito presentes, assim, elas estavam muito presentes, como se elas estivessem mais inteiras, muito mais inteiras do que dentro do espaço da escola, e elas cantavam piriri, piriri, oba, ó, quem vem lá, oba. E aí, enquanto elas faziam isso, as pessoas nas ruas, elas sorriam, como eu nunca tinha visto, assim. Primeira vez que eu fiz essa experiência, eu realmente percebi o quanto a rua foi ressignificada por essas crianças, só pelo fato delas estarem andando e cantando. Eu lembro que tinha um moço numa loja de sapato, que quando ele viu as crianças passarem, ele estava assim, ainda olhando, meio de canto de olho, meio desconfiado. E aí, na volta, quando a gente passou de novo, e as crianças de novo cantando lá a música, e tinha um garotinho que ele fazia assim, enquanto ele falava piriri, piriri. E aí, o moço da loja, ele não só veio com outro olhar, como ele ficou olhando para o garotinho, imitando o garotinho, e tentando fazer com que o garotinho visse ele, fazendo aquele movimento. E as pessoas perguntavam, o que essas crianças estão fazendo na rua? E a gente falava, olha, as crianças também andam pela rua em grupos, elas podem fazer isso, ainda que seja algo muito difícil de ver, principalmente quando a gente vai chegando mais para o centro, quando tem ainda mais esse urbano cinza presente no nosso olhar, mas é possível, isso está acontecendo, a gente consegue ver isso presente. E aí esse é um ponto. Eu sinto que essa educação para colaboração, ela precisa passar pela intimidade com a realidade, e ela precisa passar por esses encontros que a gente pode ter caminhando pela cidade. Caminhar para educar, caminhar para aprender. Eu acho que esse é um ponto que pode ficar bem forte, cada vez mais forte, se a gente realmente perceber essa potencialidade do que já está presente. Em qualquer lugar a gente tem pessoas, a gente tem espaços, e a gente tem encontros possíveis que são potentes, que são diferentes, que podem trazer muito mais faíscas. Uma outra coisa que eu vou falar, ainda seguindo essa reflexão sobre intimidade com a realidade, é sobre um projeto que eu tenho feito hoje em dia com algumas escolas também na região do centro de São Paulo. E como começou esse projeto? A gente queria se aproximar de escolas públicas. E aí a gente ligou para uma das escolas, e aí foi falar com a direção, e aí na hora a gente já recebeu a mensagem que a gente até esperava, ainda que eu goste de viver no presente e não criar expectativas, eu sabia, por outros contatos com escolas, que no geral quando você faz uma ligação propondo um projeto, isso leva um tempo maior, ou isso acaba até sendo recusado. E foi o que aconteceu, a gente ligou, e aí a pessoa falou, olha, infelizmente não vai dar para fazer esse projeto aqui. A gente estava propondo o início de um processo, a gente estava propondo um evento. E a gente sabia que esse evento ia ser só o início de um processo. A gente falou principalmente desse evento. E aí, ok, não podemos fazer nessa escola. E aí o que a gente foi fazer? Desistiu? Não. A gente resolveu ir para a porta da escola e conversar com os alunos, porque você não precisa pedir autorização para ir para a porta da escola, conversar com as pessoas e, de novo, conseguir cultivar um pouco de intimidade com a própria realidade. A gente foi lá, começou a conversar com eles e perguntar qual é o professor mais bacana, qual é o professor mais legal, o que você gosta nessa escola, o que você não gosta. E aí uma das coisas que vieram muito fortemente foi, tem um professor, que é o professor Eli, vocês deviam falar com ele. O professor Eli é muito legal, o professor Eli é muito legal. E aí a gente ouviu tanto falar do professor Eli, que a gente chegou lá na escola e falou, olha, a gente quer falar com o professor Eli, para apresentar um projeto para ele. E aí na hora o professor Eli apareceu, até de um jeito que a gente ficou reticente, porque ele saiu da aula. E a gente falou, professor, pode voltar para a aula, a gente conversa logo depois que a aula terminar. Ele falou, não, vai ter outra aula depois, fiquem tranquilos. E a gente começou a conversar com ele, e aí na semana seguinte a gente já estava dentro da escola, na reunião do horário pedagógico que eles têm, para apresentar o projeto para todos os professores de um dos períodos. E aí a gente começou a usar semanalmente o horário pedagógico deles para poder construir essa ação que acabou culminando num evento que aconteceu no dia 17 de maio, com mais de 100 atividades, com 3.000 participantes, com 9 espaços abertos. Para vocês terem uma ideia, um dia antes do evento, a escola chegou a dar as chaves de todas as portas para a gente poder chegar cedo no outro dia e construir a ação que a gente queria fazer. Essa, para mim, é outra história muito potente no sentido da intimidade com a realidade, de como é possível não só caminhar pelos espaços
públicos abertos, mas é possível também caminhar pelos espaços que a princípio estão fechados, que parecem fechados. Mas eles parecem fechados principalmente por causa do nosso olhar. E principalmente por causa das abordagens que a gente tem. Dependendo da abordagem, esses lugares vão continuar fechados. Porque existe uma certa resistência. São muitos projetos que acontecem e desacontecem, né? Que começam e param no meio. E a gente hoje em dia continua a relação com essas escolas. Uma outra experiência que eu quero contar, ela surgiu lá na minha viagem que eu fiz para o Vale de Jequitinhonha, no CPCD. Não sei quem aqui conhece o CPCD, o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que foi um projeto criado pelo Tião Rocha. E lá no CPCD, uma questão muito clara é a da intimidade com a realidade a partir da aprendizagem no plural. Para o Tião Rocha, aprender é um processo que acontece no plural. E não dá para educar uma criança se você não mobiliza uma tribo. E uma das histórias mais potentes que eu acabei vendo lá e ouvindo lá foi o momento da biscoitada. Lá, as crianças elas aprendem a ler, a escrever e lapidam os conhecimentos delas em leitura e escrita por meio de um momento em que elas fazem biscoitos. E aí, como é isso? Como isso foi descoberto, como isso acontece? Em um determinado momento, os educadores eles estavam andando pelas ruas lá do entorno do CPCD para bater na porta das pessoas e para conseguir descobrir o que as pessoas da região tinham para contribuir com o CPCD. Para vocês terem uma ideia, uma das atividades que acontecem lá é a atividade de adoção de uma rua. As crianças adotam uma rua, elas dão um outro nome para essa rua, elas vão lá e começam a bater na porta das pessoas para, de alguma forma, descobrir o que as pessoas daquela rua querem, o que aquelas pessoas da rua sonham. E aí as crianças elas chegam a pintar partes das casas com tinta de terra, que as próprias crianças fazem. As crianças chegam a mudar as lixeiras, plantar árvores frutíferas. E num desses momentos em que os educadores estavam passando pela região, eles bateram na porta da Dona Maria, uma senhora que inicialmente disse que não sabia de nada, que não ia compartilhar nada, porque o neto dela era que era estudado, então os educadores tinham que falar era com o neto dela. E em determinado momento ela disse que sabia fazer um biscoito. E aí o educador perguntou que biscoito era esse, ela explicou que era um biscoito de polvilho, falou como fazia o biscoito. E aí o educador estava indo embora e a Dona Maria pegou e falou assim: esse biscoito se chama biscoito escrevido. E aí o educador falou: como assim escrevido? Ela disse: dá para fazer letra e número com esse biscoito. E aí, hoje em dia, quando você chega lá no CPCD, em vários momentos as crianças estão escrevendo letra e número com biscoito, com a caneta de biscoito. E é muito bonito ver que a aprendizagem, por esse meio lúdico, ela acaba chegando com muito mais força mesmo, né? As crianças ficam quase brigando. Tem até uma história que eu gosto muito de contar, que é a do José, um garoto que um dia estava lá, reclamando da biscoitada, meio triste, e aí o educador chegou e começou a perguntar por que ele estava triste. O José falou que ele não gostava muito da regra que existia lá na biscoitada, que era que primeiro você escreve o seu nome e aí você come o seu nome. E aí o José falou: meu nome é José, são 4 letras. Imagina o meu amigo Wellington, quantas letras ele está comendo, o que ele está tendo acesso que eu não estou tendo. E aí o educador pegou e falou: não, vai lá, escreve o nome que você quiser. Você tem liberdade para isso. E, de novo, né, o que a gente está falando aqui nessa história da biscoitada? Que hoje é uma tecnologia social, que hoje é um processo apropriado localmente e que inspira muita gente em vários outros lugares. A gente está falando de um processo de intimidade com a realidade. De novo a frase do Paulo Freire. De novo essa percepção de que a gente consegue criar muito a partir do que já está disponível nas pessoas, a partir de encontros nos quais a gente olha, nos quais a gente escuta. O próprio Rubem Alves, ele dizia que a gente tem curso de oratória, mas a gente não tem curso de escutatória. A gente precisa de curso de escutatória, a gente precisa de momentos em que as pessoas se percebem muito mais ativas nesse processo de escuta. E aí, ainda nesse ponto da escuta, eu vou contar uma outra história que aconteceu numa dessas escolas que eu tenho atuado, que foi muito interessante no sentido da criação de algo novo a partir de algo que parecia um pouco árido. Eu estava conversando, eu e um amigo meu, o Daniel, com um dos alunos de uma das escolas, e aí esse aluno estava falando que ele criou um grupo para mudar a escola dele, chamado Mudança Já.
Aí eu fiquei bem feliz, falei, olha, vamos se aproximar, vamos tentar fazer alguma coisa junto, né? Eu posso talvez colaborar com alguma coisa nesse processo. E ele falou, esse processo de mudança já, eu tenho tentado criar já há um tempo, a ideia é tentar discutir a indisciplina na escola. Isso é um aluno do ensino médio falando. Tem muito aluno indisciplinado na minha escola, na minha sala. Tem muito aluno indisciplinado. E os professores eles ficam repetindo quando eles chegam na sala de aula que os alunos indisciplinados deviam ir para a câmara de gás. Aí eu falei, nossa, que loucura. E aí ele continuou falando dessa história dos alunos indisciplinados, e esse aluno falando a palavra indisciplina a cada 10 segundos. E aí chegou um momento em que depois ele falar a palavra indisciplina 30 vezes, eu falei, meu amigo, quantas palavras indisciplina? A gente começou a discutir por que a palavra indisciplina aparecia tanto na conversa. E aí a proposta dele para a virada educação era fazer um encontro do Mudança Já. E como era esse encontro? A proposta dele era fazer um encontro para discutir a indisciplina. Ele já estava organizando outros encontros antes. Eu perguntei se tinha alguém indo nesses encontros. Ele falou que acabou que os amigos não estavam indo nesses encontros. E eu falei, então a gente tem aqui um desafio, né? Porque se você está organizando um encontro, ninguém está vindo no encontro, se você quer fazer um processo de mudança e as pessoas não estão querendo mudar, tem alguma coisa acontecendo aí. A gente começou a discutir sobre o fato dele gostar da escola e dele dizer que os amigos não gostavam. E aí a gente começou a conversar e eu perguntei, mas você realmente gosta desse formato de escola? Você sente que você consegue se expressar? Só você consegue se expressar e os seus amigos não conseguem? E aí ele falou, eu consigo. Tem uma outra coisa que eu não gosto, mas eu consigo, eu gosto da escola. E aí eu lembro que a gente fez uma pergunta que foi muito forte na conversa. E ainda eu acho que nesse momento de escutatória, né, quando você escuta uma coisa do outro e você tenta criar algo a partir daí, a gente perguntou, meu amigo, no domingo, quando você está lá no domingo às 4 horas da tarde, e você se lembra que na segunda-feira você vai ter aula, como você se sente? E ele falou, eu me sinto mal. E aí a gente começou a conversar, se você se sente mal, quer dizer que isso que você está contando até agora, que você se sente bem, tem alguma outra nuance, né? Tem alguma outra coisa acontecendo aí que você não está contando pra gente. E ele começou a falar, tem problema, tem isso, tem aquilo, e a gente começou a tentar criar um outro tipo de encontro para fazer com que essa mudança já acontecesse. E aí surgiu a ideia de trazer a arte para esse encontro, trazer algum elemento artístico que pudesse unir as pessoas, e aí naquela conversa mesmo surgiu a ideia de criar um encontro chamado Sala de Aula, uma Experiência. Nesse encontro, professores iam fingir, iam simular, iam interpretar alunos sentados nas cadeiras, e alunos iam interpretar professores em pé, no quadro. E aí o ponto era, professores e alunos fazem cenas improvisadas sobre como eles veem o dia a dia da sala de aula. E aí depois eles conversam sobre isso, sem usar a palavra indisciplina a cada 10 segundos. Usando quando se quisesse, mas sem ficar comunicando desde o início que o ponto era só indisciplina. E esse evento aconteceu, e vão acontecer mais agora no segundo semestre. E quando ele aconteceu lá na virada educação foi muito forte, porque de todas as atividades que aconteceram durante a virada, e foram cerca de 100, essa da sala de aula, uma experiência, foi a única que eu senti depois, conversando com os professores, que gerou um ruído construtivo assim, maior. Porque as outras atividades, ainda que elas fossem muito bacanas e muito potentes, elas sempre partiam já desse positivo total, né? Partiu da dança, partiu de fazer cupcake na cozinha da escola, partiu para fazer desenho, uma feira de ciências, uma peça de teatro que falasse sobre um tema que eles mesmos definiram, já partia totalmente do potente, né? E essa atividade partia também do obscuro, partia exatamente desse lugar difícil de tocar e de chegar. E aí veio uma professora falar, na segunda-feira, um dia após a virada da educação, que ela se sentiu muito mexida pela atividade da sala de aula, uma experiência, e que ela não imaginava que os alunos pensavam tão mal dos professores. Ela sempre achou que os alunos criticavam a sala de aula, e criticavam o formato, e criticavam o jeito que os educadores estavam no dia a dia, mas ela não imaginava que essa crítica era tão ferrenha e era tão ácida. Ela não imaginava que os alunos, por meio de uma simples experiência, eles colocariam expostos os maiores olhares negativos sobre o que estava posto na sala de aula.
E isso, para mim, de novo, é esse processo de escuta que a gente está tentando lapidar em nós mesmos, eu e esses meus amigos fazendo essa ação com essas escolas, e que eu acho que é essencial nesse processo de mudança na educação, e que, de novo, repetindo, tem a ver com intimidade com a realidade, tem a ver com gastar um tempo com as pessoas, de olhar no olho das pessoas, e de ouvir, e depois tentar criar, a partir daí, algo diferente. Uma das frases que mais me marcou nessa jornada de pesquisas foi uma que eu ouvi lá no CPCD, de um ex-cortador de cana, que disse que ele só conseguiu parar de cortar cana e descobrir um meio de subsistência que fosse diferente, entrar no projeto do CPCD, quando ele aprendeu, e aí, abre aspas, quando eu aprendi a me compartilhar e a me ousadiar. E eu sinto que esse processo de intimidade com a realidade, ele é essencialmente um processo de se compartilhar e se ousadiar. E, na verdade, até primeiro ousadiar e depois compartilhar, porque o próprio processo de você ir para o outro, de você ir para a rua, de você ir para a praça, de você estar aberto ao encontro, de você estar aberto ao ruído, é um processo de ousadiação permanente, né? Quando a gente está na rua, a gente encontra um morador de rua, a gente encontra a pessoa que vem falar com a gente e que, a princípio, não entende muito o que a gente quer, e a gente tem esse desafio de conseguir se comunicar. E tem uma experiência de uma amiga que ela fez saídas numa escola do interior para o centro da cidade, várias saídas, e aí um dia as crianças resolveram parar em roda para conversar com o morador de rua, que ficava numa praça central. E aí as crianças, para surpresa delas, perceberam que uma das crianças era parente do morador de rua. E aquela criança não sabia. E foi um choque também. Mas foi um desses choques importantes no sentido de percepção da realidade. Como que você passa por um lugar e você não consegue se conectar com as pessoas? Para já ir fechando o meu raciocínio, eu sinto que, quando eu estou falando aqui de intimidade com a realidade, eu estou falando essencialmente de a gente conseguir resgatar na educação dois sentidos principais, dois significados. Um que é esse significado individual, que é muito urgente, porque quando o aluno chega na escola, ele não vê significado nenhum. Eu não via significado nenhum, eu passei por 6 escolas públicas, e eu chegava na escola e eu via os professores falando, e eu ouvindo coisas que eu não conseguia conectar com o que estava passando no meu dia a dia, quando eu saía da escola. Parece muito mais um corpo estranho se apresentando para o aluno do que exatamente alguma coisa que tem a ver com ele. Então, por isso é importante resgatar esse sentido individual. Como que você consegue resgatar esse sentido? Explorando a realidade. Explorando, tentando entender qual é a sua paixão, qual é o seu sonho, quais são os seus interesses, explorando a si mesmo. E para isso é preciso de intimidade. E o outro sentido que é muito essencial de resgatar é o sentido coletivo da educação. Porque a educação não existe só para uma pessoa ela conseguir se descobrir, ponto final, e essa pessoa sozinha ela está feliz. A educação existe como um processo coletivo, para que as pessoas consigam se conhecer, aprender, se emancipar, e para que esse processo tenha algum impacto real na vida delas e dos outros. As escolas que eu vi que mais estão sendo apropriadas coletivamente pela comunidade, que estão realmente criando colaboração, são aquelas que causam impacto local. É o CIEJA Campo Limpo, por exemplo, que é uma escola incrível, que tem mais de 1.000 alunos de 15 anos a 90 anos, e lá eles têm projetos de impacto local que os alunos fazem como parte do processo educativo deles. Parte do processo educativo é criar um projeto que impacte as redondezas. Então, por isso, é muito importante a gente conseguir ter em mente o resgate desses dois sentidos. Esse sentido individual, o sentido de cada um, perceber que cada um realmente é singular, e ao mesmo tempo perceber que a educação é esse processo coletivo, que precisa de um sentido compartilhado muito mais forte. Para fechar, eu vou falar um poema que eu escrevi logo ao final dessa jornada do livro, e esse poema ele resume bastante essa experiência e esse olhar que tenta trazer um pouco mais de intimidade com a gente mesmo e com a realidade. O poema se chama A Podência da Educação. Começa assim. Educação é feita principalmente de gente. Gente é feita principalmente de abundância. Freire disse que se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental ela pode. E a educação pode uma podência que surgiu bem antes de qualquer método ou ciência.
A educação tem a potência do esticamento do olhar, para que ele se abra enorme, do tamanho do mar. A educação tem a potência da expansão, do cultivo de campos de diversidade para fertilizar os sertões, que hoje tem nome de cidade. A educação tem a potência do desafiamento, passa pelo encontro com nossos redemoinhos internos, que giram, sem trégua, no movimento de bagunçação daquelas entranhas feitas principalmente de emoção. A educação tem a potência de instaurar uma catação de horizontes dentro de cada um, para que as abundâncias sejam descobertas, lapidadas, tocadas, compartilhadas, expostas e caleidoscopadas. A educação tem a potência de conjugar um verbo sinuoso, em chamas, o verbo ousadear, que é verbo de significância, verbo de propósito sem demora, para que nos ousadiemos no agora e no gerúndio, ousadeando a qualquer hora. É isso, obrigado. E aí, se vocês tiverem perguntas, por favor, acho que a gente tem alguns minutos de perguntas, né? Qual é seu nome? Fernando. Então, Fernando, quando a gente começou esse projeto, esses outros 3 amigos, a gente tinha muito essa reflexão de que o ponto não era sair do Brasil para procurar o que estava fora e que era realmente relevante, achando que só o que está fora é que está trazendo novos olhares. A gente sempre partiu do olhar de que no Brasil já aconteceu muita coisa, está acontecendo muita coisa, e assim como no Brasil essas tantas coisas estão acontecendo, em outros países isso também está emergindo. Então a gente, partindo desse olhar, tentou resgatar ao máximo as potências que a gente já tem historicamente na educação. E o Paulo Freire, sem dúvidas, é uma referência que me acompanhou bastante nessa jornada. Até porque tudo isso que a gente está falando hoje, de autonomia, de emancipação, de cuidado, de trabalhar em roda, ele foi uma pessoa que resgatou isso já há bastante tempo, que escreveu sobre isso, e que escreveu sobre isso de um jeito muito potente, muito revolucionário até. Quando eu li a Pedagogia do Oprimido, eu terminei o livro, eu pensei que eu ia sair pelas ruas gritando liberdade. E eu sinto que a gente ainda não se apropriou dessas ideias com a força que elas têm. A gente, na verdade, nem se volta a elas, né, com realmente profundidade, porque as ideias de um educador como Paulo Freire são ideias para que a gente consiga transformar a educação pela raiz mesmo. Ele até diz, numa entrevista, que quanto mais velho ele foi ficando, mais ele foi se tornando radical. E radical no sentido de raiz mesmo, no sentido etimológico da palavra radical. E ele disse que ele foi se tornando radical porque ele foi desocultando verdades que estavam aí, mas que nem todo mundo percebia, que na verdade poucas pessoas percebiam. E a obra do Paulo Freire, sem dúvidas, é um grande desocultamento de verdades, assim. São muitas verdades sendo expostas lá a todo tempo. Então a gente, inclusive, cita o Paulo Freire em alguns momentos ao longo do livro, e ele tem uma força muito grande para a gente por ser essa raiz brasileira que a gente pode, de alguma forma, dialogar sempre. É GG o seu nome, né? Então, eu sinto que isso que você fala me evoca muito essa percepção de que a escola é feita por pessoas, né? Qualquer instituição é feita por pessoas. E aí quando a gente fala escola, não quer mudar
a escola está resistindo, né, a essa mudança. A gente está falando que as pessoas que estão no mundo da educação, elas estão resistindo a mudanças. E esse é um movimento humano, né? A gente aprende certas coisas e aí a gente acaba replicando isso ao longo do tempo. Infelizmente, isso acaba sendo negativo em vários momentos, porque aí a gente começa a se cegar para o presente, se cegar para o que está acontecendo agora e começa a tentar só replicar o que para a gente é seguro. Então, sem dúvida, se você educador que não está querendo mudar, olha para o Paulo Freire, parece algo muito perigoso até, né? Se você olha para essas outras escolas que estão criando processos que são, em larga medida, experimentais também, que estão tentando apontar outros caminhos. Isso pode assustar um pouco. Por isso que eu sinto que, quando a gente está pensando nesse processo de mudança, a gente tem que ter vários olhares, né? Um é esse olhar de que você pode começar esse processo de mudança com um passo, né? Você não precisa começar esse processo de mudança dando o salto total e achando que na segunda-feira a escola vai mudar totalmente. Porque eu acho que esse é um medo muito grande, né? No geral, as pessoas quando olham os problemas, quando olho os problemas, a gente vê todo aquele emaranhado de coisas na nossa frente e dá a impressão que é muito impossível mudar. Porque é muita coisa, né? E como que vai mudar todas essas coisas? Qualquer situação que está estabelecida, ela fundou dentro da gente a nossa identidade, né? A nossa identidade tem a ver com o que está acontecendo ao nosso redor. Então, sem dúvidas, mudar a escola, para muitas pessoas que estão entranhadas nesse modelo de escola, é ressignificar e recompor a identidade dessas pessoas, né? Porque elas estão se identificando com esse modelo. Então, sem dúvidas, para algumas pessoas ele vai parecer um intruso. Mas eu sinto que a gente tem que olhar para essas referências mais como fôlegos. O Guimarães Rosa ele falava que tem momentos que a gente precisa de mais fôlego no fôlego. Então a gente precisa olhar mais essas referências como fôlegos, para o nosso fôlego, do que exatamente como referências que a gente tem que seguir à risca, referências que a gente tem que replicar. Quando eu falo dessas escolas que eu visitei, eu nunca falo no sentido de que a ideia é repliquem elas. A ideia e a prática mais potente, ela está enraizada no próprio contexto, né? Se alguma coisa diferente pode acontecer, ela pode acontecer a partir do contexto que está posto. Então, sem dúvidas, o ponto é ousadia um pouco mais. Sim, sim. Qual é seu nome? Rose. Então, Rose, começou com esse professor, a gente fez uma reunião, a gente fez, na verdade, muitas reuniões durante o primeiro semestre inteiro lá, a gente fez oficinas dentro dessas 3 escolas, a gente não foi só para uma escola, a gente foi para outras 2 na região. Aconteceu esse evento que eu já mencionei, que mobilizou muita gente na região e que fez com que várias pessoas na escola que estavam resistentes mudassem de opinião. Eu lembro que uma coordenadora, que no início ela falava pouco, com a gente, ela, logo no dia da virada, às 5 da tarde, a gente tinha combinado que a virada ia acabar às 5 da tarde, e aí ela falou assim, nossa, eu tô com meus pés em carne viva. Aí eu pensei, nossa, ela vai brigar comigo, né? Porque ela já estava um pouco resistente e agora às 5 da tarde ela ainda está com os pés em carne viva. Aí ela, depois dessa frase, pegou e falou assim, mas eu vi que dá para fazer? E ela falou isso sozinha, assim, ela falou da carne viva para mim. Aí quando ela foi falar de que dá para fazer, ela estava olhando meio que para outro lugar já, ela estava com ela mesma. E uma outra diretora, ela falou até uma coisa muito legal. Ela disse que ela nunca tinha aberto a escola para toda a comunidade do entorno, ela só tinha aberto a escola para os pais. E aí, na virada da educação, ela abriu a escola para a comunidade do entorno. Qualquer pessoa podia ir. Qualquer pessoa. E aí ela falou que essa era uma experiência sem volta. Podia até ser que ela nunca mais repetisse se ela fosse, se ela se fechasse. Mas ela ia saber, na memória dela, na memória do corpo dela, que isso era possível. E hoje em dia a gente continua com essas 3 escolas. Inclusive, agora no dia 3 de setembro vai acontecer um evento que a gente vai fazer na região, trazendo os educadores das escolas sobre o tema da inclusão, porque tem 1000 questões assim, nessas escolas com um aluno que tem algum tipo de deficiência, 1000 desafios mesmo, tem umas situações muito
tristes assim que acabaram acontecendo. Tem a história de um aluno que tem autismo e os professores eles meio que deixaram ele de canto assim. Ele não precisa mais ir nas aulas, ele fica só na sala de leitura. E aí a única pessoa que cuida dele é a pessoa que está na sala de leitura, um educador. E esse garoto, ele tem uma memória muito triste assim da escola. Eles sempre chamaram ele de pica-pau. E aí, quando hoje em dia chamam ele de pica-pau, ele sai batendo em todo mundo. E ele sai se esmurrando. E aí a única pessoa que cuida dele é um educador dentro da sala de leitura. E esse tipo de situação agora a gente está tentando entender com outras pessoas do contexto, com outras pessoas que vêm mesmo de instituições que lidam com a questão da inclusão, como que a gente faz com que isso se transforme, né? Até uma frase que me impactou bastante recentemente foi uma que uma amiga me falou, que é de um projeto da ONU, que diz que deficiente não é a pessoa, deficiente é o espaço que não consegue acolher a diversidade. E esse mote é o mote que a gente está tentando levar hoje em dia. E sem dúvidas hoje em dia a gente tem abertura muito grande assim, para fazer o que a gente propor e tiver relação com os sonhos dessas escolas. Ela levantou antes. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Qual é o seu nome? Carolina, eu lembro que quando eu estava na Europa, várias pessoas falavam no Paulo Freire, elas me recebiam felizes, assim, porque eu era da terra do Paulo Freire. E eu tenho uma amiga que ela foi ler Paulo Freire na Espanha, quando ela foi fazer um mestrado. E, sem dúvidas, isso é muito curioso, porque a gente tem muitas referências interessantes, né? E aí, claro, de novo, acho que a gente não precisa nunca criar fronteiras, né? A gente tem essas referências, tem uma referência, por exemplo, desse mundo da educação mais propositiva de Outros Horizontes, que eu gosto muito, que é O Mestre Ignorante, que é um livro do Jacques Rancière, um francês. E esse livro me impactou muito, assim como os livros do Paulo Freire. Nesse livro, o Jacques Rancière fala de um educador do século XIX, lá na França, que já propunha essas dinâmicas em que alunos e educadores estão num movimento muito mais de mediação e de facilitação do que exatamente de transmissão de conteúdo. Então, tem muitas referências, né? E o Paulo Freire, sem dúvidas, é uma dessas que a gente tem que retomar. Tem um encontro que eu já fiz 3 vezes sobre o Paulo Freire, no qual eu me coloco em primeira pessoa interpretando o Paulo Freire. E aí são 30 minutos em que eu falo algumas partes da história do Paulo Freire. E em um determinado momento desse encontro, eu pego um livro do Paulo Freire, faço uma fala que o próprio Freire disse. Quando foram criar um instituto, o Paulo Freire, ele falou assim, olha, se forem criar esse instituto, criem só para superar as minhas palavras. Se for para repetir as palavras que eu disse, não criem, por favor. E aí tem um momento do encontro que eu abro o livro e arranco uma página do livro do Paulo Freire e começo a rasgar, como Paulo Freire, o livro do Paulo Freire. E aí as pessoas ficam assustadas. Mas o ponto que eu estou tentando trazer num símbolo, que pode ser até mais hostil, é esse ponto da fala do próprio Paulo Freire.
tem uma fala muito potente nele que vai muito além das palavras. E é interessante porque nele a gente vê uma fala que nasce da prática, que passa pela palavra, mas que alça outros voos, né? Que tenta chegar na prática. Então eu sinto que é isso, como que a gente consegue levar as palavras para um outro lugar mesmo, né? Que é esse lugar da nossa ação. Como que a gente consegue, saindo daqui, que vocês vão passar um dia com outros vários encontros, sair com algum compromisso mesmo de mudança, com algum compromisso que seja muito micro, muito pequeno. Eu sinto que a gente, às vezes, menospreza a potência de uma ação que é pequena, de um primeiro passo. Então, se vocês conseguirem sair daqui hoje, até uma provocação de vocês pensarem ao longo do dia em alguma coisa que vocês podem mudar, algum hábito novo que vocês podem criar, cultivar em vocês, para que vocês mudem isso de verdade. Porque eu acho que essa mudança que a gente quer na educação, ela passa muito fortemente por uma mudança na gente, né? Uma coisa que eu me questiono bastante é o fato de hoje eu morar num prédio de, sei lá quantos andares, 23 andares, e aí eu até recentemente chegava no elevador e falava muito pouco com os outros moradores, tinha pouco contato, não conhecia, e eu fico me perguntando como que eu sonho com uma comunidade de aprendizagem e eu não consigo me conectar com o meu vizinho. E aí eu fiz duas ações super simples, uma que aconteceu acho que no início do ano, que foi colocar um cartaz dentro do elevador, escrito qual é o seu sonho, e deixar uma caneta pendurada. E 2 dias depois, 3 dias depois, estava lotado de mensagens o cartaz. E a gente tinha entrado no elevador várias vezes e conversado sobre os sonhos das pessoas, algo que eu nunca tinha feito até então. O máximo que a gente falava era sobre a chuva ou sobre o fato do elevador demorar. Eu já tive vizinhos que falaram, olha, esse elevador demora, né? E eu... Que coisa, né? Devia... Eu aqui querendo que fosse mais lento para a gente conversar e você querendo que seja mais rápido para a gente nem se olhar. E aí a outra ação que a gente fez recentemente, eu e as pessoas que moram comigo, que essa foi bem recente, deve fazer umas, sei lá, 3, 4 semanas, a gente colocou 3 cartazes, folha de sulfite, dentro de cada um dos 3 elevadores, escrito assim, de portas abertas. O apartamento X vai estar de portas abertas às 5 horas da tarde para receber os vizinhos para tomarmos um café. E aí foi um movimento no prédio. A gente começou a receber bilhetes pelo elevador. Teve gente que colou um bilhete para a gente no elevador. Teve gente que deixou flores para a gente na portaria. No dia do café foram 15 pessoas. É um prédio enorme, tem 90 apartamentos, mas para a gente foi muito incrível ter 15 pessoas lá. A gente chegou a entregar uma carta para cada um dos apartamentos, escrito contando o que a gente queria, como a gente tinha planejado tudo aquilo, e a essência era exatamente essa da relação. Uma coisa que eu tenho pensado muito é que hoje em dia a gente fala bastante do analfabetismo das letras mesmo, e a gente fala pouco do analfabetismo relacional, que é um analfabetismo que certamente tem uma porcentagem muito maior de pessoas, inclusive eu me incluo nelas, e se a gente não consegue ir tecendo, cultivando ações para acabar e erradicar esse analfabetismo relacional, a gente nunca vai conseguir uma educação diferente. Porque, sem dúvida, a educação, na essência, é essa relação, né? Essa relação entre pessoas que estão numa constante troca. Ele quer falar, fazer uma pergunta. Sim. E esse impulso uma hora vai se tornar viral, não na rede social. Assim, ele já é viral se as pessoas se permitirem acessá-las. Então, assim, o seu livro, o coletivo, o filme Sinto Que Não Sei, assim, mais N impulsos que estão no mundo e que não estão nessas... Enfim, vou falar uma palavra aqui, desses zaps que não tem nada a ver, gente. Para que esses virais, assim, completamente sub-humanos, de produtividade, se desliga o celular, foi o meu convite aqui, assim, para acessar o que já está disponível. Independe das escolas, independe das famílias, independe das empresas, já é. Só as pessoas se permitirem fazer isso aqui, encontrar um pouco mais, tomar um pouco mais de café, entender o que já está vivendo no mundo. Quanto tempo tem? Só, acho que você está falando sobre o tempo. Tá.
Tá, eu vou fazer um comentário sobre a sua fala, mas aí já faz a pergunta também, que eu só faço um fechamento. Pode falar, pode falar. Então, você estava falando da mudança do professor da escola. Eu acho que mudar tira um pouco do poder. Então, eu acho que o professor tem medo de perder o seu poder. Também, essa escola, do jeito que ela está, eu acho que ela arranja todo mundo. Eu acho que ela dá também um poder que facilita o trabalho da administração da escola, eu quero dizer. E eu acho que a educação que você está nos mostrando hoje, que você está mostrando nos seus livros, ela vai fazer um cidadão menos facilmente entrando nas linhas, né? Mais livre. Então, eu acho que a escola que você mostra vai tirar o poder também dos nossos políticos, porque o cidadão vai ser diferente. Então, eu queria te perguntar, André, será que o trabalho que você está fazendo, que é muito legal, muito bonito e interessante, você vai continuar fazendo desse jeito, organizando palestras, escrevendo livros, e um dia você vai se confrontar à lei, quer dizer, à política, a dizer, a mudança, ela tem, como ela tira muito poder de muita gente, vai ter que ter uma lei para mudar, vai ter que institucionalizar o que eu estou hoje defendendo de uma maneira mais, não sei, menos institucionalizada. É isso que eu queria te dizer. Tá. Vou fazer um comentário geral e final. Sobre o que você falou, dessa questão das novas tecnologias e até dessas relações que acontecem em ferramentas como o Zap Zap, o WhatsApp. E até interessante porque eu tenho feito algumas conversas na Zona Leste com alguns jovens lá das fábricas de cultura. E, no geral, quando eu termino a fala, ninguém me pergunta meu e-mail, ninguém me pergunta meu Facebook. As pessoas vêm e perguntam meu WhatsApp. A primeira coisa que está sendo perguntada, assim. E eu tenho recebido agora vários vídeos, várias coisas pelo WhatsApp, por causa dessa outra relação. Eu tenho um amigo no Rio de Janeiro que faz um projeto de leitura no Morro do Alemão, e lá também a coisa acontece no WhatsApp. Agora são os grupos, e aí quando você vai entrar em contato com a pessoa, é muito mais rápido o WhatsApp, nesse movimento do grupo, do que o Facebook, até muito mais facilitado. E aí eu acho que o ponto é, como que a gente consegue ver essas ferramentas que estão emergindo como ferramentas que a gente pode usar e que elas não são em si ruins ou boas. Elas podem sim ser absurdas, elas podem deixar as relações cada vez mais fracas, mas isso se a gente não usar o potencial delas, né? Elas têm um potencial incrível. Eu lembro que eu participei de uma palestra, eu estava como mediador recentemente, que eu fiquei muito perdido nela, porque tinha uma pessoa na plateia que era muito contra a tecnologia. E ele começou a falar que as pessoas que estão usando tecnologia na educação, elas estão fazendo o mesmo que os nazistas fizeram. Aí eu falei, nossa, gente, de novo, outra situação que eu não sabia como lidar. E eu sinto que se a gente vai levando para um lado muito negativo da tecnologia, a gente pode virar, de novo, uma pessoa que vai perder um pouco desse potencial, né? Porque sem dúvida existe um potencial. Então eu sinto que quando a gente está falando de tecnologia, é importante a gente tentar entender realmente o que está em jogo lá, né? O que a gente pode usar que seja potente, até como a gente pode apontar para as pessoas e apontar para a gente mesmo inicialmente o que transforma, né, a partir daquela ferramenta. Mas sem dúvidas tem esses dois lados. Tem um lado que é despotencializador, mas tem outro lado da potência que eu acho que a gente tem que explorar bastante. Isso me facilita muito. Então, é um uso que eu mesmo na escola onde eu trabalho, a gente consegue atingir alunos que muitas vezes não podem se encontrar ao mesmo tempo dentro do WhatsApp. Então, acho que tem um lado que a gente também não pode, acho que, demonizar tanto assim a ferramenta, porque a ferramenta em si, como você disse, não é boa ou ruim. Mas o uso que a gente faz dela, sim. Sim. Obrigado. E aí, só para fechar agora mesmo, em relação ao que você falou, eu sinto que a gente está num momento de criação, né? Tem várias experiências muito interessantes e apontadoras de outros horizontes que estão aí
trabalhando, que estão sendo trabalhados por tantas pessoas. O Zé Pacheco provavelmente vai falar do projeto Âncora, de tudo que está sendo feito lá, de tantas outras escolas no Brasil, né? O Amorim Lima, o projeto Araribá, escolas aqui em São Paulo, em outros estados, o projeto do bairro Escola Rio Vermelho, o projeto Aprendiz, tem muita coisa acontecendo. E isso está nesse lugar da criação, da experimentação, está ainda nesse lugar de apontar esses outros caminhos que no futuro pode ser, sim, que isso desemboque numa mudança de lei, numa mudança institucionalizada, mas eu sinto que essa preocupação da institucionalização, ela realmente não deve estar no nosso horizonte tão forte hoje em dia, porque senão a gente deixa de criar mesmo no dia a dia o que a gente está tentando lançar como horizonte, sabe? Eu sinto que quando vêm essas leis e elas não vêm apropriadas das pessoas, não vêm por meio de discussões, não vêm por meio de comunidades que estão já ativas, elas não funcionam. Então, uma coisa que eu penso bastante é que, primeiro, você precisa criar essas comunidades, cultivar essas comunidades que podem possibilitar que até esse mundo institucionalizado mude. Porque se esse mundo institucionalizado mudar primeiro e apontar um monte de coisas que na ponta a gente não consegue fazer porque a gente não consegue se ouvir, nada vai mudar. Então, acho que começa mesmo pela ponta, né? Como que a gente consegue, nesse ambiente aqui, se ouvir, se olhar e conseguir cultivar essa intimidade com a realidade, agora e depois. Obrigado. Obrigado, André.